Bom, então, o processamento pré-atentivo. O que é o processamento pré-atentivo? É uma coisa muito útil para a gente, nesse contexto aqui. Como o nome já diz, o processamento pré-atentivo é aquilo que a gente pensa antes do pensamento consciente, do raciocínio. Então, assim, bati o olho no dado, é a primeira coisa que eu penso, assim, é linha, é legenda, eu tenho que pegar essa legenda aqui, comparar com a linha para ver a cor, é isso. Então, é aquilo que, aquele instante, aquele pequeno instante que vem antes de você pensar e raciocinar sobre os dados. Antes de você pensar se a linha é crescente, como uma linha se compara a outra. E aí, o que acontece? Tem certas propriedades que a gente coloca nos objetos visuais que elas têm um papel muito importante nesse momento. Por exemplo, cor. A cor é uma coisa que, se você tiver um monte de bolinhas vermelhas e um monte de bolinhas pretas, você vai ver de cara. E aí as formas, né? Por isso que a gente faz gráfico de ponto e coloca o formato do pontinho, né? Por isso. Então, esse mecanismo de processamento pré-atentivo, que é o que ocorre antes da atenção consciente, é muito importante. Eu já falei isso, né? Então, se eu puser essa figura aqui, cheia de números, e falar assim, e agora? Conta para mim quantos números 5 tem ali. Bom, não precisa fazer isso, mas o que acontece? Vocês vão olhar um por um, comparar ele com 5, né, mentalmente, e contar. Com certeza vocês vão passar por todos eles e vão perder alguns ali, possivelmente, né? Mas quando eu coloco, talvez seja ruim para vocês, mas quando eu coloco um atributo ali, tipo cor, coloco 5 ali, aí ficou muito fácil. Você vai procurar os 5 ali e vai contar todos eles. Se eu pusesse ele em fonte maior, negrito, alguma coisa que os diferencie, de cara, ficaria muito mais fácil. Então, quando a gente produz uma visualização, a gente tem que olhar para isso também, porque é um atributo que facilita a identificação de objetos, né? Então, a gente tem que saber usar isso de forma inteligente. E aí, além da cor, eu tenho um conjunto de atributos que um objeto pode ter, um objeto visual. Ele pode ter um comprimento, né? Ele pode ter espessura, orientação também, né? Orientação a gente usa nos gráficos de linha, né? Porque se a linha estiver muito inclinada, ele está decrescendo uma taxa alta, né? Se ela estiver pouco inclinada, ele está decrescendo suavemente. Então, isso tudo a gente usa, sem saber. E tem uma série de outras coisas, por exemplo, o tamanho, né, a área do objeto, o formato diferencia muito bem, né? Quando a gente faz um gráfico, a gente usa pontinhos de vários tipos. A curvatura também usada em curvas, né? Por exemplo, gráfico de linhas e tal. Contorno, uma borda que você coloca num ponto faz toda a diferença. Porque o usuário vai olhar um conjunto de pontos e vai falar, olha, tem um ali com uma borda. Ele deve ser um ponto importante. E ele identifica ele de cara. Aí você tem outras coisas, né? Sombras, às vezes você põe um ponto com sombra, o outro sem sombra. O que isso quer dizer para o usuário? Cor, posso pôr vermelho ou preto. A intensidade de uma cor, né? Se é um azul mais intenso, um azul mais claro. Tudo isso são atributos do objeto visual que a gente percebe antes de ter atenção consciente. A posição 2D também é muito importante, né? A gente usa isso nos gráficos para mostrar os valores, né? Agrupamento, porque quando dados estão agrupados numa porção do espaço, isso quer dizer alguma coisa para a gente, não quer? Então, se eu estou colocando as bolinhas, por exemplo, aquele gráfico de bolas que eu dei do Facebook, dos sites lá, se eu colocasse um conjunto de bolinhas grudadas aqui e outro ali, provavelmente o usuário ia identificar que tem alguma coisa diferente entre eles, né? Então, a gente tem que usar todos esses atributos de forma adequada. O movimento também é muito usado, né? Como as visualizações hoje são interativas, são animadas, onde, né, um objeto vai ao se movimentar, isso também pode ser muito importante. Bom, desses atributos todos que eu falei aqui, quais deles vocês acham, por exemplo, que pode ser usado para representar quantidades, dados quantitativos? Então, vamos voltar lá. Comprimento. Pode indicar a quantidade. Ok. Espessura. Pode indicar a quantidade? Pode. Quanto mais grosso, maior. Orientação. Pode indicar a quantidade? Aí tem uns gráficozinhos, aquele tipo um velocímetro, assim, que o pessoal usa.
né? E nesse caso ele estaria indicando quantidade. Poder pode, né? Mas realmente não é muito preciso não, porque se eu te der dois gráficos daquele tipo, fizer isso aqui, ó, um tá para cá e o outro tá para cá, você não vai saber me dar muito precisamente qual a diferença quantitativa entre eles. Isso é um problema. Então, assim, ele serve para representar isso, assim, metaforicamente? Serve. Às vezes as pessoas colocam umas faixas aqui assim, ó, por exemplo, verde, amarelo, vermelho. É legal, você sabe que está no amarelo. Aqui você poderia, por exemplo, não, que está no amarelo também, né? Isso aqui ajuda, mas não é preciso, tá? Aí o pessoal fala assim, mas eu sei olhar no relógio as horas, no meu relógio que nem tem bolinha. Sabe aqueles relógios que só tem um ponteiro? Aí a pessoa fala, mas eu consigo saber que é 14h23. Só que a gente é treinado para isso também a vida inteira. Então, assim, mesmo assim a gente também não sabe tão precisamente não, né? Mas... Então, tem algumas questões. Tamanho, consigo representar a quantidade? Consigo. Formato, indica a quantidade? Aí é muito difícil, né? Tipo assim, triângulo é maior que quadrado, não dá. Curvatura, não é muito adequado também. Contorno também não. Assim, tá forçando demais, né? Sombra também, poderia ser usado, mas assim, não é muito bom não, né? E a cor? Cor indica... quantidade? Pode indicar, né? Às vezes você usa cor para indicar. Intensidade também, né? Intensidade da cor, muito usado. Azul escuro, azul claro. Azul escuro é maior, azul claro é menor. É muito usado. Pode representar a quantidade. Posição 2D. Claro, o gráfico de pontos, você vê as quantidades e tal. Agrupamento não é o caso, né? E aí, direção às vezes mostra que o negócio cresceu, se ele andar para cima e tal, né? Poderia ser usado. Mas e aí? Eu selecionei esses aqui que são os mais interessantes. Qual desses aqui vocês acham que é preciso para especificar quantidades? Aqui, comprimento. Espessura é? Aí são os experimentos que já foram feitos, né? Porque a gente já usa esses resultados de experimentos que já foram feitos. Qual que seria o experimento? Eu ponho uma linha de espessura 1 e uma linha de espessura 5. E eu pergunto para o usuário, qual a diferença de espessura dessas linhas? Ele não vai saber. Então, assim, pode representar a quantidade? Pode, mas não é preciso. Então, os precisos aqui são o comprimento e a posição. A gente identifica muito bem. E é por isso que o gráfico de barras é o queridinho das pessoas que são especialistas em visualização de informação. Porque o gráfico de barras, em muitas situações, não tem melhor. Porque quando você vê uma barra do dobro do tamanho da outra, você fala, tem o dobro do tamanho da outra. É 1/3 do tamanho, você fala muito precisamente que ela tem 1/3 do tamanho da outra. Aqui também a gente consegue muito bem identificar as diferenças de quantidade. Mas, por exemplo, a área não é muito boa. Por exemplo, se eu te perguntar essa bolinha aqui, qual é a área dela em comparação com as outras? É 2x? É 1,5x? Muito difícil. Então, é útil? Você vai mostrar, igual as várias visualizações que existem, que usam o tamanho da bolinha. É muito útil. Você coloca uma bolinha muito grande, uma bolinha muito pequena, a pessoa vê que ela é muito mais expressiva do que a outra. Mas não é preciso. Então, a gente tem que ter isso em mente também. E aí, tem algumas questões também sobre a nossa percepção pelo contexto, né? Por exemplo, o que a gente percebe de cor, de tamanho e desses atributos visuais, eles não são absolutos, eles são comparativos. Por exemplo, eu tenho esse quadradinho de um cinza, ele é uma cor sólida, cinza. E eu tenho aqui uma gradação de cinzas. Se eu copiar esse quadradinho em vários lugares aqui, não sei na tela se vocês vão ter essa impressão que eu tenho, mas no papel é mais fácil também, mais uma vez. O que vocês acham sobre a cor desse quadradinho aqui? Vocês continuam tendo a impressão de que ele é da mesma cor sempre ou ele muda de cor aparentemente? Você achou da mesma? Porque eu contei antes, mas se eu pusesse esse quadradinho ali, você ia ficar mais na dúvida. Ele parece que muda de cor um pouco, sim. Porque a nossa percepção de cor é pelo contexto. Então, tem um monte de figuras que a gente vê, não sei se eu coloquei, essa aqui, por exemplo, que você tem um quadrado aqui e o outro aqui.
esse aqui vai parecer mais claro que esse. Na tela é mais difícil, mas no papel é bem óbvio, assim. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o uso de cores por causa disso, porque quando você tem várias cores e um pontinho está perto do outro, às vezes ele parece que mudou de cor. Então, nossa percepção, a gente não percebe, assim, a cor exata, a gente consegue saber a saturação, a intensidade, o brilho dela, a gente não consegue. A gente olha uma do lado da outra e as cores parecem ter se transformado. Já as barras, né, os comprimentos de uma barra, por exemplo, isso acontece uma coisa parecida, né? Você tem duas barras aqui e duas aqui. Vocês acham que a diferença de tamanho... O que vocês acham da diferença de tamanho entre essa e essa e entre essa e essa? Maior embaixo. É a impressão que a gente tem. Mas é a mesma, é uma unidade. Né? Só que acontece que essa aqui é metade dessa e essa aqui não. Então, a gente tem esses probleminhas na hora de perceber, dependendo do contexto, do objeto, né? Então, além disso, né, quando a gente fala de cores, a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai usar as cores. Uma, por causa do contexto, né, dependendo do contexto que a cor está, ela vai mudar um pouquinho. E outra, porque, às vezes, a gente escolhe as cores erradas. Por exemplo, se eu quiser usar cores para diferenciar grupos, por exemplo, um é continente asiático, americano, europeu, tal. Se eu quiser diferenciar entre eles, vocês acham que eu vou usar essa paleta de cores ou essa paleta de cores? É mais óbvio, é de cima, eu quero diferenciar entre eles. Né? A de baixo tem cores aqui muito próximas, que às vezes não vou conseguir diferenciar tão bem. Né? Mas a gente não pensa nisso quando faz o gráfico. Às vezes a gente usa vários tons de azul para coisas muito diferentes e aí não pensa nisso. Né? Para isso, a gente tem o que a gente chama de roda de cores, que nos ajuda a escolher as cores adequadas para as situações que a gente tiver. Então, a gente tem esse tipo de ferramenta que nos ajuda a escolher as cores de forma mais adequada. Nós vamos falar dele depois. Quer dizer, como escolher cores que dão uma noção de analogia e como escolher cores que dão uma noção de contraste. Tá? Bom, então, voltando à memória, a gente tem a memória de longo prazo, que é aquela que a gente já falou, onde a gente armazena as informações que a gente já processou, e a memória de trabalho, que é uma memória extremamente curta, e que a gente deve usar ela de forma eficiente. Já que ela é uma memória tão limitada, como é que eu faço para criar um tipo de dispositivo externo que me ajude a superar essa limitação de memória numa visualização? Bom, se eu consigo armazenar 3 ou 4 coisas, né, ou 5, eu preciso de alguma coisa que me auxilie externamente. E aí a gente chama de armazenamento externo, quer dizer, a própria visualização tem que prover ao usuário essas coisas. Para ele não precisar guardar tudo na memória, aquilo lá tem que estar no papel ou na tela. Então, a gente consegue fazer com que a memória cresça. Só que mesmo assim, ela não é ilimitada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o tanto de séries, de cores que a gente usa. Mas alguém tem uma ideia de uma forma de ajudar o usuário? A gente mostrou uns exemplos ali. Coloca a informação próxima. É a mesma coisa do joguinho de 7 erros que a gente viu. Se eu puser um numa página e outro na outra, fica dificílimo. Se eu puser um do lado do outro, fica mais fácil, porque o usuário se concentra em uma informação por vez e ele vai comparando. Então, geralmente, a gente usa a própria tela do computador ou a página para exibir essas informações que deveriam estar próximas. Então, quando a gente fizer um artigo, por exemplo, que a gente vai colocar 2 gráficos que deveriam ser comparados, é interessante pôr um do lado do outro. Não é interessante pôr um numa página e outro na outra. Entendeu? Porque senão, se você puser, o usuário vai ter mais dificuldade em associar os dois e comparar os dois. Então, se você gostaria de comparar, coloque próximo. Essa é uma dica útil. Então, tem um design muito famoso, que também é proposto pelo Tuft, que é o design de pequenos múltiplos. Você coloca tiras da mesma representação, do mesmo gráfico, só que cada um representando atributos diferentes. Isso é muito útil porque ele facilita a comparação de dados. Quando os dados também têm múltiplas variáveis, às vezes você quer comparar várias variáveis ao mesmo tempo. Então, muita densidade. Então, eles são interessantes, olha só como é que funciona. Cada linha é uma variável.
Então, aqui você tem uma certa variável, aqui outra variável. Cada coluna também representa um valor de uma variável. Por exemplo, aqui é o ano 2006, 2007, 2008, 2009. E essas colunas aqui estão na mesma posição. Então, coluna S, coluna S, coluna S, coluna S. E assim vai. Então, quando você coloca eles próximos, o usuário consegue compará-los facilmente. E ele tem, muitas vezes, até uma narrativa do que aconteceu. Por exemplo, nesse caso, é temporal. Eu tenho ali várias séries, elas evoluem no tempo. Então, eu consigo ter um panorama da evolução do S para essa variável e para essa variável, mais facilmente do que se eu separasse esses gráficos totalmente. Então, essa é uma dica quando a gente quer apresentar muitos dados, muito densos e com múltiplas variáveis e possibilitar a comparação. Aqui é outro exemplo, mas com um heatmap, né, dado assim, mapa geográfico. E aí aqui é a mesma coisa, cada linha é um valor, então aqui são várias religiões, né, católico, protestante e tal, e aqui são várias faixas de renda. Né? Então aqui você tem uma certa renda, aqui é outra renda mais alta, aqui outra e aqui a renda mais alta. E aí as cores ali, verde e laranja, indicam se aquele estado ali, né, porque aqui tem as gradações por estado, aprovou ou desaprovou uma certa medida. Então, vocês conseguem ver algum padrão ali? Facilita ou não? Quantidade de dados muito grande, multidimensional ali, né? Religião, renda, estado e se ele aprovou ou não aprovou, né? É uma contestação de meio. Você vê que esses aqui, ó, essas linhas, apresentam um padrão que é meio excepcional com relação ao resto. Quer dizer, são... não consigo mais identificar o que são, mas, em geral, teve uma aprovação muito grande aqui nessas duas religiões aqui. Já não vemos um padrão muito consistente para a renda. Então, aparentemente, as pessoas não têm um comportamento parecido com relação a essa pergunta por renda, né? Então, a gente consegue identificar padrões interessantes ali, caso eles existam. Aqui é um design de pequenos múltiplos que eu acho muito interessante por causa de um detalhe que é uma exceção. Por exemplo, nesse caso aqui, o que é muito importante manter entre os gráficos? É muito importante, é essencial manter a consistência de escala. Porque senão você perde o padrão, você engana o usuário com o gráfico. Né? Então, você observa que aqui é 500K, 500K, 500K em todos eles. Porque se você muda a escala, o usuário fica completamente confuso. Por quê? Porque ele associa muito bem o tamanho da barra à quantidade. Mas aí o tamanho da barra é igual e a quantidade é diferente, bagunçou tudo, né? Então, isso é muito importante. Agora, esse gráfico aqui é uma exceção. Cada um deles está numa escala completamente diferente. Ó. Esse aqui está no 70 e esse aqui está no 14. Esse gráfico aqui, cada tirinha, né, cada gráfico desse é um estado, se eu não me engano, é do México, né? E ele fala da taxa de homicídios. Não sei se é a taxa de homicídios, é a taxa de homicídios por estado, né? Então, cada um dos quadradinhos é um estado. E aí, qual o objetivo aqui? Ele quer comparar, são duas perguntas. Eu quero comparar a taxa de homicídios no meu estado com a taxa nacional, né? Eu quero saber se meu estado é muito violento ou não. E eu quero comparar ele com os outros. Então, são duas perguntas. Hã? Neles ainda tem isso, ainda ao longo do tempo. Eu quero comparar o meu estado com o nacional e eu quero comparar entre eles. Então, é uma tarefa difícil. O que eles fizeram aqui? Tem uma linhazinha pontilhada que está em todas as tiras. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui ela está aqui embaixo, aqui ela está aqui ela está descendo aqui, ela está em todos. Essa linha pontilhada é a média nacional. E ela é idêntica em todos os gráficos, exceto pela escala dos gráficos, que é muito diferente. Por quê? Porque esse gráfico aqui em cima, a escala dele vai até 70. Então, isso quer dizer que a taxa subiu muito aqui no final, nesse último ano aqui, que era 2003. Já aqui, é uma taxa que está beirando 2 ao longo dos anos. Então, é uma taxa muito pequena. Se eu usasse a mesma escala, eu ia ter um efeito de achatamento, que vocês já devem ter visto muito. Eu tenho uma linha que cresce muito e as outras são muito baixas. Então, eu só vou conseguir ver a linha que cresce muito. Vocês já fizeram um gráfico assim? Isso acontece muito. Então, ele optou, nesse caso, por desrespeitar esse princípio de escala, de manutenção da escala, por isso. Então, aqui eu tenho a escala maior e a escala menor. Só que a linha referência, que é a linha pontilhada, está em todos.
Então, você consegue ver se o seu estado está acima ou abaixo e como as duas linhas se comparam, porque a linha pontilhada está ali sempre, né? E, além disso, ele fez uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é o agrupamento de curvas parecidas. Então, as cores ali, ó, elas indicam curvas que têm um comportamento parecido, né? Por exemplo, essas vermelhas aqui, ó, elas estão com a média beirando 20, aqui 20 mais ou menos. Então, elas têm um comportamento parecido. Eles agruparam e ordenaram elas pela semelhança. Então, você vai ter a roxa, que é muito atípica, que ela cresce muito, ela é maior que a média sempre. Você vai ter essa azul, que é diferente da roxa, comportamento muito diferente, mas ela está sempre acima da média. Aí você vai ter várias vermelhas, que são parecidas, geralmente começaram altas e terminam aqui com um crescimento também. As verdes têm um comportamento parecido entre si, as azuis também têm um comportamento parecido entre si. Então, você consegue ter uma ideia, ter muitas ideias, né? Você olhando para o estado, você sabe com quais que ele se parece e você consegue comparar ele com a média nacional. Então, tem que, assim, se você pusesse isso tudo num gráfico só, ia ficar uma bagunça, né? Bom, então, outra versão do pequenos múltiplos, né? Vocês já viram. Aqui é uma propaganda de calça, que eu achei até interessante, porque tem tantos tipos de modelo de calça, né, que às vezes se você mostra um, depois outro, a pessoa vai olhar e falar tudo igual, mudou nada. E aqui ele coloca junto, né, os modelos de calça para que a pessoa possa comparar os detalhes sem se esquecer da calça anterior. Então, esse tipo de design, né, de pequenos múltiplos, ele é usado para muita coisa. Então, eu queria pedir para vocês darem uma olhada nesse site aqui, www.processing.org, que é a ferramenta que a gente vai usar. É uma ferramenta simples de instalar para Linux, para Mac, para Windows, tem para todos os sistemas operacionais. E aí nós vamos fazer uma visualização que a gente fez assim, uma cópia de uma visualização desse livro, que é esse The Visual Miscellaneum aqui, que eu vou passar para vocês darem uma olhadinha. É um livro que eu gosto muito, tem muitas ideias, coisas muito variadas, assim. Algumas são muito interessantes. Bom, então, continuando a questão dos princípios que a gente está trabalhando, a visualização de informação é uma coisa assim, bem interdisciplinar, como vocês já puderam ter uma ideia, né? Então, esses princípios que a gente vai falar agora, os próximos 3 princípios, eles são estudos resultados da psicologia, lá da década de 20. E, basicamente, eles estavam estudando como que é a nossa capacidade visual para reconhecer figuras incompletas. Então, você coloca uns pedaços da figura e qual que é a capacidade da pessoa, né, da pessoa em detectar qual é a figura. Então, são coisas do tipo, vou mostrar uns exemplos aqui, da lei do fechamento. Então, a gente tem alguns elementos da nossa experiência, né, na nossa mente, que podem ser usadas para completar uma figura. Então, vocês já devem ter visto coisas desse tipo, né? Figurinhas bem bobas, que não são completas, mas que a gente tem como completar e identificar do que se trata. E essa aqui, um pouco mais complicadinha, né? Mas a gente consegue ver ali o cowboy, né? Facilmente. E essa? Vai piorando, né? Mas a gente colocando alguns elementos assim, fundamentais, a gente consegue identificar a figura, né? Então, aqui também a gente consegue ver coelho, né? Vai ficando cada vez mais esquisito. Então, tem um patinho. E essa? É peru ou pavão? Nem sei. Então, mas a gente consegue identificar. É um animal bem complexo, mas quando a gente coloca alguns elementos, a gente identifica. E essa é a lei do fechamento, né? Essa lei do fechamento é aquela lei que, assim, às vezes você não precisa completar a figura toda, dependendo dos objetos que você colocar na tela, o usuário vai identificar a continuidade deles. Essa aqui é uma lei muito interessante também, a lei da similaridade, que ela diz o seguinte: a gente associa elementos parecidos. Então, você tem pontos de uma mesma cor, ou de uma mesma forma, ou de mesmo tamanho ou brilho, você vai, quando você olhar para eles coletivamente, você vai identificar alguns que são similares e diferentes dos outros. Por exemplo, nessa figura aí, o que vocês estão observando? Bolas e quadrados. E como é que quando vocês olham essa figura, vocês enxergam linhas de objetos ou colunas de objetos? A gente associa mais fácil como linhas. Mesmo eles estando igualmente espaçados, a gente enxerga como linhas.
Aqui está bem complicadinho porque a bolinha não está muito suave, né? Então a bolinha mesmo está um pouco quadrada, né? Bom, e aqui? Objetos que são próximos, eles tendem a ser percebidos como uma coisa só. Então, eu não tenho um quadrado aqui, eu tenho 9 quadradinhos, mas como eles estão muito próximos, isso dá a ideia de que é um quadrado, né? Então, essa é a lei da proximidade. Se eu tenho objetos muito próximos, eu tenho a tendência de considerá-los como se fosse a parte de um todo, né? E aqui a lei da proximidade, ela pode ser usada até para a construção de tabelas, que eu acho que é bem útil para a gente muitas vezes. Aqui eu tenho linhas, né, várias linhas de bolinhas. Mas eu diria que nessa primeira figura eu tenho colunas de bolinhas. Por que isso acontece? Olha como que o efeito muda completamente. Não muda? Se as bolinhas são mais próximas na linha, eu tenho a tendência de ver várias linhas de bolinhas. Mas se elas estão mais próximas nas colunas, eu tenho a tendência de ver colunas de bolinhas. Para que serve isso? Às vezes serve. Por exemplo, estou fazendo uma tabela lá com 10 linhas, 10 colunas na minha tese, eu vou apresentar isso lá numa página. Aí eu não tenho umas configurações da tabela que eu posso escolher o espaçamento entre as linhas, o espaçamento entre as colunas? Aí vem a pergunta, né? O que você quer que o usuário compare? Linhas ou colunas? Mais facilmente. Muitas vezes você quer guiar o usuário para que ele compare uma coluna linha a linha, né? Então, o que você faz? Põe um espaçamento pequeno entre as linhas e grande entre as colunas. Por quê? Porque, naturalmente, quando o leitor olhar para a sua tabela, o usuário, né, ele vai ler elas coluna a coluna. Entenderam para que pode ser útil? Às vezes, você põe um espaçamento enorme na coluna e quer que ele compare os dados dessa forma. E aí você dificulta um pouco o trabalho dele. Então, esses tipos de leis de percepção, às vezes, eles são úteis na hora de tomar uma decisão de como posicionar os dados. Aqui, por exemplo, o que vocês veem? Vocês veem pares de linhas próximas ou pares de linhas distantes? Mais ou menos a mesma ideia, né? A gente tem a tendência de ver vários caminhozinhos aqui e não vários caminhos largos, né? É uma tendência natural. Não funciona para todo mundo, não. Tem gente que enxerga o contrário, mas é a maioria.